Os guerreiros, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Aqui é o professor Anderson Cardoso e hoje vamos à correção da prova DEAR, segunda prova DEAR 2022 de Matemática. Eu peguei aqui uma prova que a primeira questão de matemática, questão 49, nos diz o seguinte: considere uma pirâmide quadrangular regular de 75 centímetros cúbicos de volume. Se 5 centímetros é a medida da aresta da base dessa pirâmide, então sua altura mede em centímetros. Aí eu botei aqui, pirâmide quadrangular regular quer dizer que a base é um polígono regular. Como é quadrangular, minha base é um quadrado. E o volume de uma pirâmide, a fórmula é 1/3 da área da base vezes a altura. Essa é a fórmula. Então o volume que o cara me deu lá, 75, é igual a 1/3 da área da base, é a área de um quadrado de lado 5. Lado ao quadrado, 25, vezes a altura. Beleza? Então olha só, posso passar esse 3 para cá multiplicando e o 25 dividindo. Então esse H vai ser igual a 75 vezes 3 dividido por 25. 75 por 25 dá 3. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. Então a altura da pirâmide que eu não tenho aqui, ó, é 9. E isso aí nós temos na letra A de animal. Tá aí. Primeira questão morta. Questão 50, segunda questão de matemática, falou o seguinte pra gente. Os valores que satisfazem a equação 3 tangente de x sobre 2 menos a raiz de 3 igual a 0 para x pertencente a um intervalo fechado de 0 até 4π, ou seja, vai dar duas voltas no círculo trigonométrico. Vamos resolver essa questão então. Vou passar esse menos raiz de 3 para lá, vai passar mais raiz de 3. Então aqui vai ficar 3 vezes a tangente de x sobre 2 é igual a raiz de 3. Vou passar o 3 dividindo. Então a tangente de x sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 3, que nós sabemos que é a tangente de 30 graus, que é a tangente de π sobre 6. Então, ó, tangente de x sobre 2 é igual a tangente de π sobre 6, então é porque x sobre 2 é igual a π sobre 6. Simplificando 2 com 6 aqui, temos que x é igual a π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Então, círculo trigonométrico, 60 graus está aqui, ó, π sobre 6. E eu vou ter essa tangente para cá, para π sobre 6. Ó. Deixa eu botar o π sobre 6 um pouco mais para cima, só vai ficar bonito. Ó. Π sobre 6. Vou ter aqui, ó, essa tangente aqui. Mas será que somente esse ângulo de π sobre 6 tem essa tangente? Não, eu também tenho para cá. Ó. O ângulo do terceiro quadrante também tem uma tangente positiva para lá. Aqui é 180 graus. Se aqui vale π sobre 6, aqui também vale porque é o oposto pelo vértice. Então, π radianos mais π sobre 6, mais π sobre 3, né? Perdão aqui, π sobre 3. Π radianos mais π sobre 3 vai ficar 4π sobre 3. Está aqui, 4π sobre 3. Esse ângulo aqui. Se fosse só uma volta, começaria aqui, depois pegaria aqui e terminaria a volta. Acabou ali. Mas ele falou que são duas voltas, vai de 0 até 4π. Então, uma volta 2π, mais uma volta 4π. Então, ó, vou ter mais uma volta para cá, que vai ser o quê? 2π mais π sobre 3. 2π mais π sobre 3, ó, 2π mais π sobre 3 vai ficar o quê? Ó? 6π mais 1π, 7π sobre 3. Então já tenho ali. Depois eu vou caminhar mais 180 graus para cá. Então aqui vai ficar o quê? 7π sobre 3 mais π radianos para chegar aqui em mais 180 graus. Então, ó, 7π sobre 3 mais π vai ficar 3π mais 7π, dá 10π sobre 3. Então nós temos ângulos, ó, π sobre 3, tem o outro 4π sobre 3, depois vem 7π sobre 3 e finalizando com 10π sobre 3. Aí só ver na múltipla escolha o que tem isso aí. Nós temos ali na letra A π sobre 3, esse aqui, e 7π sobre 3, esse aqui. As outras múltiplas escolhas têm ângulos que não se enquadram nessas quatro possibilidades. Então, minha resposta, letra A de novo. Questão 51. Terceira questão de matemática nos diz o seguinte. No lançamento de um dado cúbico, a probabilidade de sair um número par é A. E a probabilidade de sair o número 1 é B. Assim, A mais B quer que eu some essas probabilidades. Então, de sair o número par, nós temos 3 pares, 2, 4, 6. Então, seriam
Esse A seria o quê? Probabilidade de sair o par. São 3 pares em 6 possíveis, ou seja, 1 meio. E a probabilidade de sair o 1? Eu tenho um número 1 no dado em 6 possíveis, é 1/6. Então, como ele quer A mais B, ele quer 1 meio mais 1/6. O MMC entre 2 e 6 é 6, né? Quando os valores são múltiplos, o MMC é o maior deles. Então, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. Então, A mais B, 3 mais 1, 4. Sobre 6. Por 2 em cima e embaixo, 2/3. Está aí. 2/3 para a gente ali, letra C de sapo. Show? Beleza? Vamos continuando, rapaziada. Vamos lá. Rapaziada, questão 52 fala o seguinte pra gente. O lado de um triângulo equilátero mede 12 centímetros. Se a área desse triângulo é igual à área do hexágono regular de lado x, então o valor de x é... Bom, vamos lá. Falou que a área do hexágono é igual à área do triângulo equilátero de lado 12. E a área do triângulo equilátero é o quê? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o hexágono regular ele possui 6 triângulos equiláteros. Então a área dele vai ser 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então ó, a área do triângulo equilátero é igual à área do hexágono regular de lado x. Posso cortar esse 4 com esse 4. Posso cortar essa raiz de 3 com essa raiz de 3. E o que me sobrou aqui? Ó, 12 ao quadrado é igual a 6 vezes x ao quadrado. Vou pegar esse 6 que está multiplicando e vou passar dividindo. Vai ficar então que x ao quadrado é igual a 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado, dividido por 6. Posso simplificar esse 6 com esse 12. Vai ficar que x ao quadrado é igual a 2 vezes 12, que dá 24. Então, x é a raiz de 24, e 24 é 4 vezes 6, ou seja, 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 nós temos aí na letra C. Tá ali. Letra C. Vamos da questão 53, então. Vamos lá. Questão 53 nos diz aqui o seguinte, ó. Sabe-se que os polinômios a de x e b de x têm grau 4. E que P de x é igual a de x vezes B de x. T de x é A de x mais B de x. Se os polinômios não nulos são polinômios não nulos, assim, pode-se afirmar que o grau de P de x e T de x são, respectivamente... Então, vamos lá. A de x e B de x tem grau 4. Então, quando a gente multiplicar A de x com B de x, eu vou achar o P de x. Então, olha só, imagina que aqui tem um A de x, x à quarta, e aqui também um B de x, x à quarta, porque ambos têm grau 4. Quando você multiplicar, fizer a distributiva multiplicando os dois, ó, você vai multiplicar esses dois. É multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então, aqui teria um x elevado a 4 mais 4, 8, que é o maior grau, né? Que vai ser o grau de P de x. Já quando você tem aqui T de x, que é A de x mais B de x, você vai ter aqui o x à quarta e aqui um x à quarta. Quando você soma uma cadeira mais uma cadeira, dá 2 cadeiras. Então aqui vai ficar 2 vezes x à quarta. O grau não vai mudar. Muda o coeficiente. Tá vendo? Então aqui, ó, o P de x vai ter grau 8 e o T de x vai ter grau 4 ou menor que 4, se poder simplificar ali alguma coisa. Isso que ele botou aqui maior, menor, igual, né? Então, letra D tem 8 e 4. Essa é a resposta. D de dromedário. P de x vai ter grau 8 e T de x, no máximo, vai ter grau 4. Beleza. Questão 54 fala o seguinte pra gente. Em uma PA, A1 mais A10 é igual a 50. O A5 vale 23. A razão dessa PA a razão dessa sequência é... Bom, percebam só o seguinte, eu vou botar aqui uma PA qualquer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, olha lá, repara. 2 mais 14 dá 16. 4 mais 12 dá 16. 10 mais 6 dá 16. Né? Termos que são equidistantes numa sequência têm a mesma soma. Aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Olha lá. 3 mais 21, 24. 6 mais 18, 24. 9 mais 15, 24. Então, ó,
o A1 mais o A10 dá 50, que vai ter a mesma soma de A5 com quem? Com A6, que vão ser os dois termos centrais. Então, se eu fizer A5 mais o A6, eu vou achar a mesma soma que eu fizer A1 mais A10, porque são termos equidistantes, então aqui vale 50. Só que o A5 vale 23. Então, 23 mais A6 é igual a 50. Então, o meu A6 vai ser o quê? 50 menos 23, que dá 27. A razão de mapear, você pega um termo e subtrai o termo anterior dele. Como eu achei aqui A6 e A5, posso fazer que a razão vai ser o A6 menos o A5. Então, essa razão vai ser o quê? 27 menos 23, que dá 4. Acabou a questão. Só isso. E o 4 nós temos aqui na letra C de sapo. Só isso, rapaziada. Foi? Beleza? Vamos continuar. Vamos lá, rapaziada. Guerreiros, questão 55 fala o seguinte. O valor numérico de seno de menos 1.650 mais cosseno de 35π sobre 3 é? Bom, vamos lá. Esse seno negativo, de ângulo negativo, quando aparece aqui um sinal de menos, quer dizer que você vai contrário à trajetória normal. Né? No círculo trigonométrico, a gente gira no sentido anti-horário. Os ângulos são positivos. Se meu ângulo é negativo, quer dizer que eu girei para baixo, no sentido horário. Só isso. 1.650 e 35π sobre 3. Se quiser passar tudo para grau, geralmente você gosta de trabalhar mais com grau, converte aqui de radiano para grau. 35π sobre 3. Π é 180 graus, dividido por 3 dá 60. Então, 35 vezes 60. Isso aqui vai dar quanto? Bota um zero aqui. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 3, 18. 18 e 3, 21. Ou seja, 2.100 graus. É quanto vale esse ângulo aqui. Beleza. Vamos ver quantos graus a gente tem aqui. É óbvio que uma circunferência tem 360 graus. Se aqui eu tenho 1.000 e tanto, e aqui também tem 2.000 e tanto, eu dei mais de uma volta. Quantas voltas eu dei? Certo é você pegar cada valor desse e dividir por 360 e pegar o resto. O resto vai ser o teu excesso de graus que você caminhou, além das voltas cheias que você tem. Mas pensa no seguinte, ó, uma volta você tem 360 graus. 2 voltas você vai ter 720 graus. 3 voltas você tem 1.008 graus. 1.008 graus, quer dizer que você 1.080 graus. Você vai somando 360 para cada um. Então aqui na quarta volta eu vou ter 1.440 graus. Quinta volta, 1.800 graus. Somando 360 graus sempre. Na sexta volta eu vou ter aqui 2.160 graus. Vamos parar por aqui. Porque já passou aqui, ó, tem 2.100, aqui tem 2.060, eu caminhei mais 60 graus. Aí vamos lá. No círculo trigonométrico, nesse meu primeiro aqui, como está negativo, vou girar para baixo. 1.650 graus. Vou dar aqui várias voltas até completar 1.650 graus. Ó, 1.650 é maior que 1.440 e menor que 1.800. Então, 1.440 eu dei 1, 2, 3, 4 voltas. Então, eu dei 4 voltas inteiras, 1.440. E para chegar a 1.650 eu caminhei mais 210 graus. Então, eu caminhei aqui, dei 4 voltas, 1, 2, 3, 4. Parei aqui e caminhei mais 210 graus. 180 graus mais 30. Eu parei aqui, ó, né? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, que foi quando eu caminhei a mais. Se eu for girar no sentido normal, ó, 180 menos 30, 150. Então, menos 1.650 e 150 graus são arcos côngruos. Tem mesmo cosseno, mesmo seno, mesma tangente, né? Tem mesmo começo e mesmo fim. Então, o seno de menos 1.650 é igual ao seno de 150. E o seno de um ângulo é igual ao do seu suplemento, né? Se eu fizer a redução ao primeiro quadrante aqui, ó, aqui vai ser 30 graus. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que dá 1/2. Então, aqui minha primeira expressão ali, ó, é 1/2. Mais. O cosseno de 35π sobre 3, que é o cosseno de 2.100 graus. 2.100 graus, ó, é maior que 1.800, porém é menor que 1.160. Né? Então, vamos lá. 2.100. Eu dei quantas voltas inteiras? 1, 2, 3, 4, 5. E é positivo. Então, peraí que eu direi no sentido normal. Então, eu dei 1, 2, 3, 4, 5 voltas inteiras. Depois eu caminhei 1.800 para 2.100. Caminhei mais 300 graus. Parei aqui, ó. 300 graus.
né? Caminhei 300 graus para cá. Então, se eu caminhei 300 graus aqui, para completar uma volta, me falta 60 graus. Aqui seria, então, 60 graus. E é cosseno. Então, aqui, ó, é esse cosseno aqui. Se eu jogar aqui para cima 60 graus, eu vou ter, ó, o simétrico de 60 graus. Mas o cosseno do ângulo de quarto quadrante é igual ao cosseno do ângulo do primeiro quadrante, na redução do primeiro quadrante. Então, é igual ao mesmo cosseno de 60. Quanto é que é o cosseno de 60? Meio. Então, aqui 1 meio mais 1 meio dá 2 meios, que dá 1. 2 sobre 2 dá 1. Em 1 a gente vai ter aqui, na letra B. B de bola. Tá aí. Interessante questão. Questão 56 nos diz o seguinte, ela fala o seguinte pra gente, ó. Se A é uma matriz 3×3, com o det de A igual a 4, e se B é do tipo 2A, ou seja, 2 vezes A, então o determinante da matriz B é, quando você multiplica uma matriz por uma constante, por um valor, um número, né, o determinante dessa matriz, ele fica multiplicado por essa constante elevado à ordem da matriz, elevado a quanto que ela tem de ordem. No caso, a matriz A é 3×3, é de ordem 3. Então, o det de A vale 4. Se eu multiplicar A por 2, né, multipliquei A por 2, o determinante dessa menor matriz, no caso seria B, né, o det de B, vai ser igual ao quê? Ao determinante de A, 4 vezes o valor que está multiplicando A, 2 elevado à ordem da matriz, que é a matriz de terceira ordem, 3×3. Então, olha lá, 2 elevado a 3 é 8. 4 vezes 8, 32. Essa é a resposta. 32, 32, letra B de bola. Está lá também. Show. Vamos à questão 57. 57 nos diz o seguinte, ó. A figura representa uma pista de corrida onde o arco BC é igual ao arco DA, igual ao arco NO, igual ao arco PM, e são sempre circunferências. E AB é igual a CD, igual a MN, igual a OP, que é igual a 100 metros. Eu não botei aqui as letras, mas a figura é essa aí, beleza? Bom, a diferença entre as distâncias percorridas por uma pessoa que completa uma volta sobre a linha externa, MNOP, e outra que completa a volta sobre a linha interna, ABCD, é de aproximadamente metros, considere π igual a 3,14, e que as medidas indicadas na figura estão em metros. Beleza. Então, ó, ele me deu essas medidas aqui. Ele quer saber qual é a diferença, o valor numérico da diferença que eu vou achar quando eu fizer a distância que uma pessoa percorreu no anel exterior, menos aqui a distância que uma pessoa percorreu no anel interior. Então, vamos lá. Aqui, ó, no anel exterior, ela vai caminhar aqui 100 metros, 100 metros. Então, já tem 200 metros ali. Aqui eu tenho uma semicircunferência, aqui eu tenho uma outra semicircunferência. Duas semicircunferências formam uma circunferência inteira. E o comprimento de uma circunferência é 2πr. O raio dessa circunferência maior é 25 mais 10, 35. Então vai ficar 2π vezes o raio, 35. Então da minha circunferência maior vai ficar o quê? 200 mais 70π. Beleza? Isso aqui é uma. Da circunferência, aliás, do anel menor aqui, eu também tenho 100 metros aqui, 100 metros aqui, são 200 metros. E aqui eu tenho duas semicircunferências de raios 25, uma semicircunferência aqui e a outra aqui. Duas semicircunferências dá uma circunferência toda, então mais 2π vezes o raio, que é 25. Então aqui vai ficar 200 mais 50π. É a minha outra. Ele quer saber qual é o valor disso menos isso. Então, ó, 200 menos 200 eu posso cancelar. 70 menos 50 dá 20. 20π. Essa é a resposta. Mas ele quer a resposta aproximada. E ele aproximou π a 3,14. Então, aqui vai ficar 20 vezes 3,14. Se eu multiplicar por 10 aqui, né, do 20 passando para lá o zero, vai ficar 2 vezes 31,4, que dá 62,8. Só procurar o que tem dessa aproximação aí. 62,8, 63, letra B de bola também. Tá aí. 10,57 morta. Vamos continuando, rapaziada. Vamos lá. Guerreiros, questão 58 fala o seguinte pra gente. Deixa eu ler aqui. Fala assim.
Seja um prisma reto de 15 centímetros de altura, suas bases são trapézios com 6 e 4 centímetros de base e 5 centímetros de altura. O volume desse prisma equivale a vezes o volume de um cubo de aresta 5. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então aqui, ó, 5 ao cubo dá 125. Então quantas vezes 125 vai caber no volume desse prisma aqui? E o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Temos que achar aqui a área da base e multiplicar por 15 para achar esse volume. Então, ó, a área de um trapézio, para quem não lembra, é o quê? Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então 6 mais 4, 10. 10 sobre 2, 5. Vezes 5, 25. 25 é o volume desse, é a área desse trapézio. Então o volume do prisma vai ser a área da base, 25 vezes a altura, 15. A área da base vezes a altura. Esse é o volume do prisma. Beleza? Então aqui vai ficar o quê? Vou até deixar assim, vou nem multiplicar. Ele quer saber quantas vezes o volume do prisma aqui, quantas vezes o cubo cabe nesse prisma. Ou seja, é esse volume do prisma dividido pelo volume do cubo. Então vai ficar o quê? 25 vezes 15 dividido por 125. Se eu for dividir isso aqui por 25, ó, vai ficar 15 e 5 embaixo, ou seja, 3. Então o volume do prisma é 3 vezes o volume do cubo. Nós temos 3 aí na letra B, de bola. Tá lá. Número 59 fala o seguinte, ó. Em um triângulo ABC, o ângulo A é igual a 30 graus, o ângulo B é igual a 105 graus e o lado BC vale 4 centímetros. Assim, AC é igual a... Tá aqui. A gente podia tentar fazer uma linha dos senos aqui, mas eu acho mais fácil fazer o seguinte, ó. Traça essa altura aqui. Por quê? Aqui vai ser 90, aqui vai ser 30, então aqui vai ser 60. Eu vou ter um triângulo egípcio aqui. E aqui, como tudo é 105, se ali é 60, então aqui tem que ser 45. 45 mais 60 é 105. Aqui é 90, então aqui vai ser 45. Aqui a gente passa a ter um triângulo isósceles, então. É um triângulo isósceles de hipotenusa 4. Ah, mas eu não lembro como é que faz isso. Então, ó, faz o seguinte. Pensa que aqui seria um quadrado. Beleza? Aqui eu tenho a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Né? Então, ó, se eu chamo isso aqui de A, por exemplo, esse pedacinho A vai ser igual a esse, então A raiz de 2 é igual a 4. Então, ó, esse A vai ser 4 dividido pela raiz de 2. Racionalizando, 4 raiz de 2 sobre 2, que dá 2 raiz de 2. É quanto vale esse lado aqui, ó. Então aqui vale 2 raiz de 2, assim como essa altura vai valer 2 raiz de 2 também. Então, ó, do x aqui eu já achei uma parte, 2 raiz de 2. Falta essa parte aqui. Mas olha só, no triângulo egípcio, o cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. Se essa metade aqui é 2 raiz de 2, é porque isso aqui vai valer 4 raiz de 2. Beleza? E o oposto a 60 vale a metade raiz de 3. Então valeria 2 raiz de 2 vezes a raiz de 3. Ou seja, 2 raiz de 6. Então o AC que ele está querendo vai ser 2 raiz de 6 mais 2 raiz de 2. Se a gente quiser, a gente pode botar esse 2 raiz de 2 em evidência. Botando 2 raiz de 2 em evidência, vai me sobrar o quê? Raiz de 3 mais 1. Essa é a resposta. Que na múltipla escolha não tem. Né? Não tem na múltipla escolha, mas tem aí, ó, 4 raiz de 2. Tá vendo? 4 raiz de 2 seria a letra D. Então eu acho que aí eles se confundiram. Ao invés de cobrar AC, tinham que ter cobrado AB. Então essa questão vai ser anulada. Tá bom? Questão 59 nessa prova que eu estou fazendo aqui, que é essa questão aí, com certeza anulada. Show? Anulada é para vocês, pontinho dado para vocês. Show? Bom, questão 60. Questão 60 nos diz o seguinte. Seja a equação polinomial x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, se 3 mais i e 2 são raízes dessa equação, então b mais c mais d. Não podemos esquecer que se eu tenho um complexo como raiz, o conjugado também é. Então, se 3 mais i é raiz, obrigatoriamente também 3 menos i vai ser raiz. Terceiro grau, 3 raízes, correto. Então, ele quer saber quanto é que vale b mais c mais d. A gente poderia até tentar achar esse polinômio fazendo o Brio-Ruffini, fazendo as coisas de divisão, fazendo até a multiplicação do polinômio fatorado para poder achar. Mas ele quer que a gente calcule essa soma aqui, então vamos usar relações de Girard, soma 2 a 2, produto, vamos tentar resolver isso. Então a soma das raízes de um polinômio, independente do grau dele, é menos b sobre a.
Então, se eu somar essas três raízes, eu vou achar menos b sobre 1. Então, menos b sobre 1, menos b sobre a, vai ser o quê? 3 mais i, mais 2, mais 3 menos i. Então, ó, mais i menos i, rosca. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Então, menos b é igual a 8, que acarreta, então, que b vale menos 8. Já achamos o b aí. Beleza? Produto 2 a 2 ou soma 2 a 2 vai ser o quê? C sobre A. Soma menos B sobre A, soma 2 a 2 menos B sobre A e o produto depois D sobre A, menos D sobre A. Vou tentar achar aí. Vamos lá então fazer o 2 a 2. Vai ficar C sobre 1 vai ser o quê? 3 mais I vezes 2, ou seja, 3 que multiplica 3 mais I, mais 3 mais I vezes 3 menos I, 3 mais I vezes 3 menos I, mais 2 vezes 3 menos I, mais 2 vezes 3 menos I. Então, aqui eu tenho que C é igual, distribuindo aqui, 3 vezes 2, 6, 2 vezes I, mais 2I, mais A menos B que multiplica A mais B, A ao quadrado menos B ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, menos I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, com menos vai ficar mais 1. Mais distribuindo aqui, ó, vai ficar o quê? 6 menos 2i. Mais 2i menos 2i é para vala. Então aqui, 1 mais 9 dá 10. 10 mais 12, 22. Então C vale 22. Já achamos o C também. Vamos ao D, que é o produto, menos D sobre A. Então vai ficar menos D sobre 1, vai ser o produto. Vai ser 3 mais I, que multiplica 3 menos I, que multiplica 2. Então, menos D vai ser igual a 9 mais menos 1, mais, né? Então, vai ficar 9 mais 1, 9 mais 1, vezes 2. 9 mais 1, 10 vezes 2, 20. Ou seja, o D vai valer menos 20. Achamos o D. Como ele quer que a gente some, então aqui, ó, B, menos 8, mais C, mais 22, mais D, menos 20. Mais 22 menos 20 dá mais 2. Mais 2 menos 8, menos 6. Menos 6 nós vamos ter aí na letra A de animal. Tá lá. Letra A. Show, rapaziada, beleza? Então vamos continuando. 61, vamos lá. Guerreiros, questão 61 fala o seguinte pra gente. A soma das raízes da equação 2 vezes o módulo de x ao quadrado menos 5 vezes o módulo de x igual a 3 é um valor. Aí botou ali algumas propriedades na múltipla escolha. Vamos lá. Então aqui vai ficar 2 vezes o módulo de x ao quadrado menos 5 vezes o módulo de x menos 3 igual a 0. Aqui o bizu é você fazer uma substituição de variável. Eu vou chamar esse módulo de x de y. Vai ficar o quê? 2y ao quadrado menos 5y menos 3 igual a 0. A equação do segundo grau, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é menos 3. Então, delta vai ficar aqui 25 menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 3 dá mais 24. Ou seja, vai dar 49 esse delta aqui. 49. Então, y1 e y2 é o menos b, menos 5 dá 5, mais ou menos a raiz de 49, que é 7 sobre 2a. 2 vezes 2, 4. Então, esse y pode ser 5 mais 7 dá 12. 12 dividido por 3, por 4, dá 3. E esse y pode ser 5 menos 7 dá menos 2. Menos 2 sobre 4 dá menos 1 meio. Os valores de y. Só que quem é y? Y é o módulo de x. Então, o módulo de x pode ser 3, que acarreta então que esse x vai valer mais ou menos 3, porque o módulo de 3 é 3 e o de menos 3 também é 3. E a outra lá, o módulo de x é igual a menos 1 meio. E isso aqui, rapaziada, não existe. Não existe um módulo me dando uma resposta negativa. Então, as minhas raízes são mais 3 e menos 3. Como ele quer a soma, quanto é que vai dar? Mais 3 mais menos 3. Isso dá 0. 3 menos 3 é 0. E olha lá, é igual a 2? Não. Entre 2 e 3? Não. Maior que 3? Não. Menor que 1. 0 é menor que 1. Resposta é letra D.
Tá aí. 62. Questão 62 fala o seguinte pra gente. Vamos ler aqui. Um alvo foi colocado em um plano cartesiano, como mostra a figura. A figura é essa aí. As circunferências do alvo têm equações. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 15 ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 ao quadrado. Tiros que acertam no menor círculo valem 100 pontos. Os que acertam entre a circunferência média e a menor valem 50 pontos. E os que acertam entre a circunferência maior e a média valem 20 pontos. Se Natália atirou 3 vezes e acertou os pontos menos 6, menos 8, menos 3, 2 e 2 e 11, ela fez tantantão pontos. Olha só, eu botei aqui as equações de circunferência. Se liga no seguinte, o primeiro ponto que ela acertou foi o menos 6 e menos 8. Menos 6 para x, menos 8 para y. Então aqui ó, eu tenho os raios. Um raio vale 5, né? Esse raio vale 5. O outro raio vale 15. Então aqui vale 15. O outro raio vai valer 25. 25. Não esquecendo que a equação de uma circunferência centrada na origem é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então aqui o raio é 5, 15 e 25. Ela acertou o primeiro tiro aqui em menos 6, menos 8. Então menos 6 para x foi mais ou menos aqui, ó, maior que menos 5. Né? Aliás, menor que menos 5. E menos 8. Menos 8 está aqui assim. Ó. Então foi um tiro aqui assim, mais ou menos. Mas se liga, ó, como é que eu vou saber? Essa distância aqui foi a distância do centro. Então basta eu fazer um teorema de Pitágoras para cada um desses pontos, sendo aqui extremidades de catetos, que a resposta vai sair pela minha hipotenusa. Né? Aqui ó, tem medida 6, aqui tem medida 8. Isso aqui é um triângulo pitagórico. 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2. Então isso aqui vale 10. Né? E ó, essa circunferência média aqui tem raio 15. Se ela tem raio 15 a distância do centro até o tiro menos 6, menos 8 é 10, é porque então acertou por aqui. Ó. O desenho aqui está um pouco maior. Né? Seria uma coisa mais ou menos aqui assim. Ó. 10 está dentro da circunferência média aqui. E na circunferência média, fora da circunferência menor, vale 50 pontos. Então, o primeiro tiro dela me gerou 50 pontos. Segundo tiro aqui, ó, menos 3 e 2. Menos 3 para x, 2 para y. Mas imagina o Pitágoras aqui. Então, ficaria aqui, essa distância ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado, botar como um cateto, botar positivo, e 3 ao quadrado, e 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9. 2 ao quadrado é 4. Então, aqui dá 13. Então, essa minha distância é raiz de 13. E raiz de 13 é um valor entre 3 e 4. Porque se fosse 9, seria 3. Se fosse 16, seria 4. Mas como é raiz de 13, é um valor entre 9 e 16, então vai ser um valor entre 3 e 4. Entre 3 e 4, se o raio da menor é 5, e a minha distância entre 3 e 4 é obviamente menor que 5. Então, ela acertou aqui na circunferência maior. Na circunferência menor, na circunferência menor, eu ganho 100 pontos. Tá lá. Quase caiu aqui o apagador. Vamos lá. Terceiro tiro dela. Coordenadas 2 e 11. Trabalhando esses valores como se fossem catetos, né? Essa minha distância ao quadrado seria 2 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Então, essa distância 2 ao quadrado seria 4 mais 121. Então, essa distância ao quadrado seria 125. Então, essa distância vai ser a raiz de 125. 125, que é o quê? 25 vezes 5, ou seja, isso aqui é 5 raiz de 5. Raiz de 5 é aproximadamente 2,2. 2,2 vezes 5 dá 11 aproximadamente. E 11 é um valor menor que 15. Menor que 15, maior que 5. Então, minha terceiro tiro está um valor também na área de 50 pontos. Então, eu fiz aqui 50 mais 100 dá 150, com 50, 200 pontos. Então, a menina fez 200 pontos com os tiros que ela deu. E 200 pontos nós temos ali na letra D de dromedário. E se você fizer esse tipo de questão, observando o triângulo retângulo, como se fosse o Pitágoras ali, para a hipotenusa distância, a questão morre muito fácil, muito rápido. Show? Questão 63. 63 fala o seguinte. Se o triângulo ABC é retângulo em A conforme a figura, e se O é centro da circunferência circunscrita ao referido triângulo, então OH é. Ele quer saber o que eu marquei de X aqui.
A gente pode usar aquela relação de triângulo retângulo que me diz que a altura ao quadrado é projeção vezes projeção. Então eu sei que 6 ao quadrado é igual a 4 vezes HC. 6 ao quadrado é 36. 36 é igual a 4 vezes HC. Logo, esse HC vai ser 9. 36 dividido por 4. Então, se essa distância aqui vale 9 e essa distância aqui vale 4, então o diâmetro da circunferência aqui circunscrita vai ser de 13, né? Então ali o BC vale 13. E o diâmetro é 2 vezes o raio. E o raio aqui, ó, é o quê? 4 mais x. Então 4 mais x é o raio que é o quê? A metade do diâmetro, que é igual a 13 dividido por 2. Esse aí é o 4 mais x. Se eu passar para cá esse 2 multiplicando, vai ficar o quê? 8 mais 2x é igual a 13. Então 2x é igual a 5. Logo o x vai valer 2,5. A metade de 5. 2,5 nós temos ali na letra B de bola. Bom, 63 morta. Vamos lá, rapaziada, 64. Vamos embora. Guerreiros, questão 64 fala o seguinte pra gente, ó. Seja a função f igual a ax ao quadrado mais bx mais c, se f tem duas raízes reais e distintas e se o vértice do gráfico de f é x do vértice e y do vértice, então o vértice do gráfico da função g menos x ao quadrado menos bx menos c é um ponto, e que é uma relação aqui que a gente compare o vértice da função g com a da função f, né? Então vamos lá. Ó, a gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a, que é a imagem do x do vértice. Então vamos ver aqui. Menos b sobre 2a é o x do vértice da função f. Então vamos ver aqui. Se eu fizer a substituição dos valores de menos a, menos b, menos c, para achar uma comparação entre o x do vértice de g e de f, olha só. Aqui o a é negativo, então aqui vai ficar menos 2a, 2a, sendo a negativo, vai ficar menos 2a. Então o menos daqui vai cortar com o menos daqui. Então vai ficar um conjunto b sobre 2a. Aí só que o b do g é negativo. Então volta a ficar igualzinho isso aqui. Então o x do vértice de f vai ser igual ao x do vértice de g, porque vai ficar com a mesma configuração. Então aqui eu tenho que x do vértice, vou botar assim, x do vértice de f é igual a x do vértice de g. Beleza? Vamos partir agora para o y do vértice. Aí eu tenho aqui que o y do vértice de f é isso, menos delta sobre 4a. E eu quero fazer uma comparação agora para achar o y do vértice com o g. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá. O y do vértice é delta, que é b ao quadrado, só que tem negativo na frente, menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4 vezes o a. O g, o a é negativo. Então aqui vai ficar menos 4a, vai cortar com esse menos aqui, então esse menos vai sumir. Sumiu esse menos aqui e ficou isso. Então b ao quadrado menos 4ac. O b é negativo, como eu vou levar ao quadrado, vai fazer assim diferente, senão não vai alterar em nada. O a é negativo, aqui vai ficar menos. O c é negativo, aqui vai ficar menos. Então aqui vai ficar menos a menos c, vai ficar ac, positivo, vezes menos 4, continua sendo menos 4. Então vai ficar b ao quadrado menos 4ac. Esse interior não mudou, continua a mesma coisa. Só que o sinal lá de fora morreu com o sinal de negativo do a. Então, essa configuração aqui, o v, o y do vértice para o g, vai ficar o quê? Delta sobre 4a. O sinal de menos morreu. Ou seja, vai ficar simétrico ao y do vértice do f. O do f tem um sinal de menos, o do g não vai ter sinal de menos. Né? Não vai ter sinal de menos nenhum. Então ficaria assim, para a função g de x, o vértice dele ficaria o quê? O x do vértice igualzinho de f, porém o y do vértice vai ficar negativo, né? Porque o do f tem o sinal de menos e o do g não vai ter o sinal do menos. Então vai ficar x do vértice menos y do vértice. E isso nós temos na letra B de bola. Então tá lá. Letra B 64. Questão 65 fala o seguinte para a gente, ó. Considerando o log de 2 igual a 0,3, é correto afirmar que 2 elevado a 22
está entre as potências de 10, aí tem lá umas potências de 10 na múltipla escolha. Bom, isso aqui é um log decimal, né? A gente sabe que aqui a base é 10. Se a gente fizer a propriedade do logaritmo, né, que base elevado ao logaritmo é igual a logaritmando, a gente vai ter o quê? Que 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Né? Então, o 2 vale isso, 10 elevado a 0,3. E eu quero descobrir quanto é que vale 2 elevado a 22, onde 2 é isso. Então, substituindo esse 2 aqui, ó, aqui, vai ficar o quê? 10 elevado a 0,3, que é o 2, elevado a 22. Potência de potência, a gente multiplica expoentes. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 0,3 vezes 22. 0,3 é 3 sobre 10. Então, vai ficar 10 elevado a 3 sobre 10 vezes 22. Vai ficar 10 elevado a 66 sobre 10. 10 elevado a 6,6. Está lá a potência de 10. 6,6 é um valor entre 6 e 7. Entre 6 e 7, letra B de bola também. Tá aí. Show. Vamos à questão 66. Questão 66 é questão de estatística. Fala o seguinte. O gráfico representa a quantidade de alunos de um determinado curso distribuído por suas idades. Se x é a idade média em anos de um grupo de alunos formado pelos alunos, com menos de 17 anos, e y é a moda da distribuição de todas as idades, então é correto afirmar que então x é a média das idades dos alunos com idade inferior a 17, ou seja, 16, 15 e 4. Bom, com 16 nós temos 25, mais com 15 nós temos 15, mais com 14 nós temos 10, né? 25 mais 25, 50. Então eu tenho 50 alunos com idades inferiores a 16, mas ele falou que x é a média. Então essa média vai ter que fazer o quê? São quantos alunos com 16? 16 são 25, então 25 vezes 16, mais com 15 são 15. 15 vezes 15, mais com 14 são 10. 10 vezes 14, e isso dividido por 50, porque é a média. Tá? Então, vamos facilitar a nossa vida aqui, vamos dividir todo mundo por 5, né? Esse por 5, esse por 5, esse por 5, denominador por 5. 25 por 5 dá 5, vezes 16, mais 15 por 5 dá 3, vezes 15, mais 10 por 5 dá 2, vezes 14, sobre 50 por 5 dá 10. Então, o x vai ser o quê? 5 vezes 16 é 80, mais 3 vezes 15 dá 45, mais 2 vezes 14 é 28. 28 sobre 10. Então, 80 mais 45, 225. Mais 28 dá 245, 253. Vai ficar, então, 153. 153 sobre 10, que dá 15,3. Esse é o valor de x, 15,3. E o y, ele falou que é a moda da distribuição, né? Y é a moda da distribuição de todas as idades. Moda é o valor que mais se repete numa sequência. Então, ó, eu vou ter 16 alunos com 25. Né? Então, eu vou ter assim, 25 anos, né? Aliás, 25 alunos com 16. Então, eu vou ter 16, 16, 16, 16, 16, 25 vezes. É o valor que mais vai se repetir, é a minha moda. Tá? Então, Y é a moda e é 16. O Y vale 16. O y vale 16, x vale 15,3, então o y ele é maior que x. Y maior que x a gente vai ter aqui na letra D, não, na letra C. Letra C de sapo, tá aí. Letra C. Show, 66? Tá acabando, rapaziada. Vamos lá, vamos continuando. 67, bora. Guerreiros, questão 67 fala o seguinte. Se raiz de 3 elevado a x mais 1 é menor que 9, então x é um número real tal que... Então, vamos lá. Essa brincadeira que a gente tem que resolver aqui. A gente sabe que a raiz é um expoente fracionário. Então, reescrevendo isso aqui, ó, 3 elevado a 1 meio elevado a x mais 1 menor que 9, que é 3 ao quadrado. Potência de potência, a gente multiplica o expoente, né? Então, 3 elevado a x mais 1 sobre 2 menor que 3 elevado ao quadrado. Aí agora tem uma inequação exponencial. Na inequação exponencial, se a sua base for um valor maior que 1, a desigualdade se mantém para os expoentes. Se for um valor entre 0 e 1, a desigualdade se inverte para os expoentes.
Como 3 é um número maior que 1, a desigualdade aqui vai se manter para os meus expoentes. Então, eu sei que x mais 1 sobre 2 tem que ser menor que 2. Esse 2 passa para lá multiplicando. Então, x mais 1 é menor que 4, logo x é menor que 3. Aí, x menor que 3, nós temos na letra D. Só isso. D. Morta. Vamos à questão 68. Vamos lá. Questão 68 nos diz o seguinte. A figura é composta de um cone e um cilindro, ambos retos, de mesma base que estão justapostos. Considerando as dimensões dadas, a área total da superfície da figura é a área total da superfície da figura. Vamos lá. Essa área total vai ser o quê? Essa superfície aqui lateral, mais essa base, mais a área do cone lá de cima. Então, minha área total vai ser o quê? Bom, o raio é 4. O raio é 4. Área do círculo, πr ao quadrado. Então, ó, π vezes 4 ao quadrado dá 16π. É a área de baixo. A área lateral do cilindro vai ser o quê? 2πr vezes h. Então, minha lateral aqui vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 4, vezes h, que é 6. Então, aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. 48π. Essa é a minha área lateral do meu cilindro. E a área lateral do cone é πrg. Temos que achar quanto é que vale a geratriz do cone. Mas olha só, se você traça essa altura aqui, ó, a altura vale 3. Então, aqui, ó, 3, 4, 5. É pitagórico, é a geratriz. Então, a minha área lateral do cone vai ser π vezes o raio, que é 4, vezes g, que é 5, ou seja, 20π. Só temos que somar agora. Então, aqui eu tenho 48 mais 20, 48 mais 20, 68. 68 mais 16, vou botar lá, vou fazer devagarinho. 6 mais 8, 14. 14, vai 1. 1 mais 2, 1 mais 1, 2. Mais 4, 6. 6 mais 2, 8. Dá 84π essa criança aí. 84 nós temos ali na letra C de sapo. Letra C de sapo. Tá aí. Vamos agora à questão 69. 69. Na figura, os lados do triângulo AOB são contidos no eixo X, na reta Y igual a X e na reta 3x menos 8. A área do triângulo em unidade de área é... Tá aqui. Então, aqui tem a função y igual a x, que é a função identidade, né? A função bissetor ímpar. Tem aqui a função 3x menos 8 e esse ponto de interseção. Nesse ponto aqui, essa reta e essa reta são iguais. Né? Então, ó, x é igual a y aqui. Vou substituir aqui esse y por x, porque é o ponto que as duas retas são iguais. Chamando esse y aqui de x, vai ficar o quê? Que x é igual a 3x menos 8. Então, aqui 2x é igual a 8, x igual a 4. Então, esse ponto de interseção aqui, ó, x igual a 4. E como x é igual a y vale 4 também, que seria a altura do meu triângulo. Essa distância aqui, ó, é a base do triângulo, que vai ser o quê? Ó? Esse ponto, que é o ponto em que a reta aqui corta o eixo x. E ela corta o eixo x quando o y é zero. Chamando o y de zero ali, vai ficar o quê? Ó? 3x menos 8 é igual a zero. 3x é igual a 8, x igual a 8 terços. É quanto vale esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui vale 8 terços. Então, a área do triângulo, como é que é a fórmula? Base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo vai ficar base, que é 8 terços, vezes altura, que é 4, sobre 2. Simplificando 2 com 4, dá 2 vezes 8, 16. 16 terços. Essa é a resposta. 16 terços nós temos ali na letra D. Letra D. Foi. 69 morto. Vamos para 60, para 70. Vamos lá. Guerreiros, questão 70 nos diz o seguinte, ó. Se uma PG crescente, o A5, né, o quinto termo e o sétimo termo são respectivamente 24 e 216, então o terceiro termo é... Bom, vamos lá. O A5 é 24, o A7 é 216 e ele quer saber que é o terceiro termo.
temos que achar a razão aí. Uma maneira fácil de você achar a razão é a seguinte, ó, o A5 e o A7 no meio tem um A6. E no MapPG, o termo central ele vale a média geométrica dos termos equidistantes. Então eu sei que o A6 ao quadrado é igual a 24 vezes 216. Então o A6 vai ser a raiz de 24 vezes 216. E 24 é 4 vezes 6. 216 é 6 elevado ao cubo. Então aqui vai ficar o quê? Que o A6 é igual ao quê? Vou botar devagarinho aqui. Ó. A raiz de 4 é 2. Morreu. Aqui vai ficar o quê? 6 ao cubo é 6 ao quadrado vezes 6. Então vai ficar 6 ao quadrado aqui, 6 ao quadrado aqui. Vai sair o quê? 6, 6. Então aqui vai ficar 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. Esse aí é o A6. O A6 vale 72. Então a minha PG está lá. 24, 72, 216 e por aí vai. Então a minha razão, como é que a gente acha? A gente escolhe um termo e divide pelo anterior. Então a razão vai ser o quê? 72 dividido por 24. Isso aqui dá 3. 3 vezes 24 dá 72. Essa é a razão. Ele quer saber quem é o A3. O A3 vai ser o quê? O A2 vezes a razão. O A1 vezes a razão ao quadrado. A gente pode botar no termo geral. Nós não temos aqui o A1. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Tenho o A5. O A5 é 24. Se eu pegar 24 e dividir por 3, eu vou achar o A4. Então o A4 vai ser o quê? 24 dividido por 3, que dá 8. Logo o A3 que ele quer, o A3 vai ser o quê? 8 dividido por 3. É o A4 dividido pela razão. Esse é o A3. Morreu fácil, você tem que fazer pelo termo geral. Tá? Então aqui, 8 terços, nós temos na letra C. Eu não peguei essa prova para fazer antes de botar aqui a solução. Peguei a prova e estou fazendo com vocês aqui. Solução maneira essa aí, só é dividindo, sem ter que achar o termo geral. Então vamos lá agora para a questão 71. Nos diz o seguinte aqui. As idades dos 40 alunos de uma sala de um curso técnico estão representadas na tabela. A frequência relativa correspondente à idade de 21 anos desses alunos é... Frequência relativa é o quê? É teu valor mesmo que você tem aqui de frequência absoluta dividido pelo total. A frequência relativa é absoluta pelo total. São 40 alunos no total, né? Então vamos somar aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 12, 16. 16 mais 14, 30. 30, 32, 33, 34. Para chegar a 40 me falta 6. Então 6 é a frequência absoluta da idade de 21 anos. Então minha frequência relativa vai ser o quê? O 6 dividido pelo total, pelo 40. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar o quê? 3 sobre 20. Como ele tem porcentagem ali, vou multiplicar por 5 agora aqui, os dois lados. Ó. 5, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 20, 100. Ou seja, 15%. 15% é o 15, né? 15 letra C. Acabou. Só isso aí. 71 morta. Simples também, né? E a 72 aqui para a gente fechar o balão, fechar a prova aqui. Fala o seguinte, ó. Seja O centro de uma circunferência que passa por ABCD. Se COD é igual a 120, então o ângulo COD vale 120, que aqui esse ângulo central aqui, ó, 120 graus. AC passa pelo centro, é diâmetro. Então o ângulo ABD vale... Bom, se AC é diâmetro, divide a circunferência em duas semicircunferências, ou seja, 180 graus para cada um. O ângulo central é numericamente igual ao arco que ele enxerga. Então, esse arco aqui, ó, CD, vai ser de 120 graus. Para chegar a 180 graus, né, me falta 60. Então, esse arco AD aqui vale 60 graus. Ó, 60 mais 120, 180. E que é igual ao ângulo central aqui, ó, 60. E esse aqui é um ângulo inscrito. O ângulo B que ele quer é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito vale a metade do central, a metade do arco. Se ele abre um arco de 60, aqui vale a metade. 30. Então está lá a resposta. 30 graus. Só isso. 30 graus nós temos ali na letra A de animal. Rapaziada, tá aí a prova DA Matemática 2022, a segunda prova. Tá? Espero que vocês tenham passado. Sinceramente, espero muito que vocês tenham passado nessa prova, conquistado a vitória de vocês aí.
E gostaria muito de saber se meu canal ajudou vocês a passar. Também gostaria muito disso, que o canal tivesse ajudado vocês a passar nessa prova, tá? Também gostaria muito disso. Então, rapaziada, é isso, tá? Um beijo no coração de todos. Os